Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, bastante tempo que a gente não se vê, não? Tia Alba tá cheia de vontade de estar em sala de aula com vocês, a saudade, quanto mais tempo passa, mais aperta, mas ainda precisamos ficar em casa, tá bom? Então, assim, pra gente poder matar um pouquinho da nossa saudade de sala de aula, Tia Alba teve que aprender, né, a mexer no programinha para gravar essas aulas para vocês, porque Tia Alba não sabia, né, eu e a internet a gente não tem, assim, muito, como que eu vou dizer, uma amizade muito concreta, né, Tia Alba não sabia mexer em nada, mas aí Tia Alba aprendeu para que ficasse melhor, né, que a gente pudesse ter a aula, que eu pudesse falar para vocês, ensinar para vocês, porque eu também estou sentindo muita falta, está sendo muito difícil para Tia Alba esse momento também, tá bom? Então vamos lá? A aula de hoje vem falando sobre o gênero textual do 4º capítulo da apostila, que é o conto maravilhoso. Todos nós já ouvimos um conto maravilhoso. Desde que a gente entra na escola, até mesmo antes de entrar, papai, mamãe, vovó, sempre conta uma historinha pra gente. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Bela e a Fera, são contos maravilhosos, tá? É uma narrativa, todo conto é uma narrativa, tá bom? Então, olha lá, contos maravilhosos costumam ser iniciados pela expressão era uma vez. A gente nunca sabe quando foi, mas foi no passado, tá? O verbo tá lá no passado, ó, era uma vez, que indica que o tempo em que o fato narrado ocorreu num tempo impreciso e indeterminado. A gente não sabe quando ocorreu, a gente só sabe que foi no passado, já aconteceu o fato, tá? Os fatos que acontecem nos contos podem ser vividos por pessoas, animais e às vezes até por objetos. Quem vive os fatos de uma história chama-se personagens. As personagens classificam-se de acordo com o papel que desempenham na história. A que desempenha o papel principal chama-se protagonista. Isso a Tia Alba deu no caderno de vocês ainda na nossa aula presencial. A estrutura das narrativas, tá? Nos contos maravilhosos, o protagonista costuma ser um herói ou uma heroína. A personagem que se opõe ao protagonista, seja porque sua ação atrapalha do protagonista, seja porque suas características são opostas às deles, a gente chama de antagonista. Esse personagem é sempre o vilão da história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Na história de Chapeuzinho Vermelho tem lá a Chapeuzinho, a vovó, o caçador e o lobo. Quem é que se opõe ao personagem principal, que é Chapeuzinho Vermelho? O lobo. Então, o lobo é o vilão da história, tá? Em Cinderela, quem é a vilã da história? A madrasta dela, né, que quer que uma das filhas que seja lá a escolhida pelo príncipe, sendo que Cinderela, que era a enteada dela, que calçou o sapatinho de cristal. Então, a madrasta é a vilã, Cinderela a protagonista, tá? No texto narrativo, há também personagens secundários. São aquelas que têm uma participação menor ou menos frequente na história. Em Cinderela, as irmãs, né? Todo aquele pessoal que trabalha com o príncipe são os personagens secundários. Em Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o caçador, a mãe de Chapeuzinho Vermelho são personagens secundários. Os contos maravilhosos costumam apresentar no seu início uma situação de tranquilidade, que é quebrada por uma perda ou falta dela. E é a partir dessa perda que o resto da história se desenrola. Então, lá, a história de Chapeuzinho Vermelho começa, né? Era uma vez uma menina, aí que ela foi levar lanches para a vovó, até aí tudo tranquilo. A tranquilidade acaba quando ela desobedece a mãe e segue o que o lobo fala para ela. Aí começa a perda da tranquilidade e aí começa o desenrolar da história, tá? Deixa eu subir aqui. Espera aí só um momentinho. Aqui. As características mais marcantes dos contos maravilhosos são acontecerem no mundo de fantasia, apresentar personagens e fatos mágicos e geralmente ter um final feliz, né? E casaram-se, foram felizes para sempre, enfim. A variedade linguística que predomina é a variedade padrão da língua formal, sem o uso de gírias ou traços de oralidade.
ok? Deixa eu subir para eu poder... Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente vai escrever um conto maravilhoso, a gente não vai usar gíria, a gente não vai usar dialeto, nada disso. A gente vai usar a língua formal, a língua portuguesa correta, tá? Com concordância nominal, concordância verbal, tudo bonitinho, tá? Os contos maravilhosos apresentam um herói ou uma heroína e um vilão ou vilã. Os personagens são descritos no seu aspecto físico, altura, cor de cabelo, pele, olhos, beleza ou não. Mostram também o seu modo de ser, isto é, como são psicologicamente. Se são medrosos, corajosos, esperto, mal, bravo, violento, bom, caridoso, companheiro, amigo, bondoso, paciente, prudente. Às vezes é o comportamento da personagem que mostra como ela é. Por exemplo, em Sete Anões, cada um dos 7 anões, eles têm uma personalidade, né? E eles mostram isso no decorrer da história. Tem lá a Branca de Neve, que é a protagonista, né? Tem a vilã, que é também a madrasta dela, que é uma bruxa. E os anões, eles têm as características que a gente consegue, e o nome deles é de acordo com essa característica deles. Então, ó, situações comuns presentes nos contos. O herói se distancia do lar, o herói adentra em bosque ou floresta, o herói cai numa armadilha, há luta entre herói e vilão, o herói vence o vilão, o herói é vencido pelo vilão. Em algumas histórias, a gente tem o vilão, ele ganha, mas é assim, muito raramente, mas acontece, tá? O herói volta para casa, o herói se casa. Geralmente nas histórias das princesas ocorre isso daqui. É comum haver personagens como reis, rainhas, princesas, fadas, bruxas, gigantes, príncipes, meninas, animais e objetos falantes, né? Em A Bela e a Fera, um dos feitiços foi que todo mundo que trabalhava no castelo do príncipe, que se torna fera, viram objetos. Xícara, espanador, bule, relógio, e eles falam, andam, falam, se movimentam, tá? Montanhas encantadas e reinos desconhecidos e distantes, assim como objetos e porções mágicas. Quem conta a história é chamado de narrador. Quando o narrador participa dos fatos e é também personagem, dizemos que ele é narrador-personagem. Nesse caso, usa-se a primeira pessoa. Ele conta assim: íamos andando pela floresta, eu e o Chapeuzinho Vermelho. Ele vai estar sempre se colocando na história. Então, a gente chama de narrador-personagem. Quando ele não participa da história, ele apenas conta a história, a gente chama ele de narrador-observador. Era uma vez uma menina que andava pelo bosque, foi visitar a sua vovó. Ele apenas conta o que ele olha, o que ele observa. Então, a gente chama isso de narrador-observador, tá? Então, ele vai sempre trabalhar na terceira pessoa, tá? O narrador costuma citar as falas das personagens, reproduzindo fielmente o diálogo entre elas. Isso forma o texto mais dinâmico e faz uma melhor interação com o leitor, que somos nós que estamos lendo a história, que passa a interagir mais com os fatos e a personagem. Ah, meus amores, isso é um conto maravilhoso. São as características do conto, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo não pode ficar muito longo, senão vocês não conseguem rodar, e eu também não consigo rodar o vídeo no YouTube para vocês. Mas Chalba tá com muita saudade, doida para ver vocês, doida que essa pandemia acabe logo e a gente volte para a sala de aula, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam muito bem, tá? Cuidando da saúde de vocês, cuidando de quem vocês amam demais. E isso vai passar. Tá? Vai passar, a gente vai passar por essa, a gente vai vencer isso tudo e a gente logo, logo vai estar junto, tá? Beijinho no coração, amo vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!